Olá pessoal, vocês que nos acompanham porque gostam da nossa perspectiva histórica dos locais que visitamos, neste vídeo vocês vão acompanhar nosso percurso, pela Cracóvia judaica, os locais de interesse, pontos que nos contam a história dessa comunidade aqui nesta cidade da Polônia. Bom pessoal, agora nessa manhã fazendo 1 grau com sensação de -1, estamos indo para o bairro Judeu e de lá vamos até a fábrica do Oskar Schindler. Estamos no bairro Kazimierz, que é o bairro judeu. Era aqui que os judeus viviam, os judeus poloneses viviam antes do Holocausto. Não à toa você vai encontrar aqui 7 sinagogas que podem ser visitadas. Há também um museu, o Museu Judeu da Galícia, que dá conta da história dos judeus aqui e a questão do Holocausto. Este bairro, durante o dia, é um bairro mais pacato, coisa e tal, mas à noite, por conta de toda a juventude que tem por aqui, é um bairro bem agitado, bem boêmio. É aqui também que foram feitas algumas locações do filme do Spielberg, A Lista de Schindler, contando essa história do Oskar Schindler, que a gente também vai mostrar um pouquinho para vocês aqui neste vídeo. Este bairro é patrimônio mundial pela Unesco. Nós vamos rodar aqui, vamos conhecer um pouco as ruas, algumas sinagogas, o cemitério judeu e depois nós vamos atravessar o rio e vamos até a fábrica do Oskar Schindler. Aqui atrás nós temos uma das sinagogas do bairro, é a sinagoga Remu. Ela foi construída no século XVI, passou por algumas reformas no século XIX e depois da Segunda Guerra Mundial precisou de uma reforma mesmo por conta dos danos que sofreu no período da Segunda Guerra Mundial. Ela pode ser visitada de domingo a sexta a partir das 10 horas da manhã. A sinagoga Tempel é uma das sinagogas que existe aqui no bairro judaico. Ela foi construída no século XIX, de lá para cá passou por muitas reformas, mas mantém a sua estrutura original. Durante a ocupação nazista, ela foi utilizada como um estábulo. Após esse período da história do país, ela volta então a ser uma sinagoga com serviços religiosos, ainda hoje os tem em alemão e em polonês.
Kazimierz, ou Casimiro em português, foi um rei do século XIV aqui e que foi responsável, né, por permitir que os judeus ficassem nesse bairro, nessa região, né? Havia perseguição, e a perseguição aos judeus, né, já havia muito antes de Hitler, em vários séculos, enfim. E num destes momentos de perseguição, né, o rei então vai permitir que eles vivam aqui e se organizam, né, enquanto comunidade, vão vivendo suas vidas sem problemas por conta dessa proteção real. E aí o bairro recebe o nome do rei. A igreja de Corpus Christi é uma igreja que começou a ser construída em meados do século XIV, mas ainda de forma rudimentar, com pedras e madeira. E somente no início do século XV é que ela vai começar a ter, né, a forma que nós vemos hoje, né, como uma igreja gótica. Aqui, além da igreja, há um monastério e outras construções foram sendo feitas, né, e ampliando o espaço para receber os monges. Enfim, é um local que conta um pouco também dessa história da cidade. Vamos dar uma olhadinha lá dentro? Para quem gosta de história da arte, arte sacra, essa igreja aqui é um espetáculo, né? Ela é uma igreja gótica e aqui dentro há diversos altares de vários períodos, né? Então, com estilos arquitetônicos diferentes. Então, você vai ter algumas coisas de barrocas, rococó, né? Gótico também, né? Que é o principal. Enfim, é um espetáculo, né? Aqui na igreja também tem uma biblioteca, que é um monastério. E, assim, como a gente sempre diz, visite templos religiosos, né? Nessa igreja especificamente, a gente tem que observar os horários das missas, né? Porque tem muitas missas e aí nesses horários você não vai ficar visitando, óbvio. Mas é um espetáculo, né? Então há altares dedicados também a vários santos, inclusive um dedicado ao Papa João Paulo II, que era polonês. Agora atravessar o rio Vístula, vamos para o distrito de Podgorska, e lá vamos ver ainda outras referências da presença judaica aqui na Cracóvia, e é para lá, pro lado de lá, que fica a fábrica do Schindler. Vístula na atividade da escola quando eu estava na 8ª série. Agora eu tô vendo ele. Aqui em Cracóvia você vai encontrar mapas como este, eles são super interessantes para você, né, se localizar e pensar a sua rota de exploração da cidade, né? Então, se você já vier para cá sem um percurso definido, né, eles vão te ajudar a pensar o que você pode conhecer na cidade. Então, na legenda há algumas cores que vão dar conta de algumas rotas. Então você tem a rota real, a rota da Universidade de Cracóvia, para você conhecer, né, os pontos de interesse, a rota da herança judaica, que é o que a gente está fazendo agora nesse momento, mas a gente vai fazer outras também. A rota dos passos de João Paulo II, a
a rota da indústria, a rota aqui esse mapa, né? É no distrito de Podgorze, então ele vai dar conta da rota que conta a história deste local e outras informações relevantes, né? Então, assim, tá meio perdido? O mapa vai te ajudar. O bairro de Podgorze foi o local escolhido para confinar cerca de 17 mil pessoas. Aqui, né, é um local que daria para cerca de 3 mil viverem bem. Agora vocês imaginem então como era a situação no local que ficou conhecido como o gueto judaico de Cracóvia. Um lugar tão emblemático assim tem vários pontos de interesse para a gente conhecer. O primeiro ponto de interesse é a Praça Boaterol. Essa praça, ela é muito importante porque aqui é que havia, né, a entrada do gueto, onde ficava o portão para o gueto que foi estabelecido neste bairro. E ela então é um local de memória, porque é nela também que se fazia a separação daqueles que iam para os campos de concentração e os que iam para o campo de trabalho. Hoje, né, há uma instalação aqui com dezenas de cadeiras, cada uma delas representa 1000 pessoas que foram para os campos de concentração, né, principalmente Auschwitz. Então a ideia delas é mostrar a ausência, né, mostrar o que não está presente, né, que são essas muitas vidas que se perderam. Uma das pessoas que sobreviveu ao gueto de Cracóvia foi o cineasta Roman Polanski, né? Ele nasceu na França, mas seus pais eram poloneses que haviam ido para lá preocupados, né, com a questão mesmo de perseguição aos judeus. E eles, antes da guerra, pensaram que seria seguro retornar. E retornam e infelizmente vão viver, né, o que os outros judeus daqui viveram. A mãe do Polanski morreu no campo de concentração de Auschwitz, o seu pai desapareceu durante um período e ele, menino ainda, com cerca de 10, 11 anos, viveu aqui no gueto sozinho, né, dando um jeito. Enfim, ao final da guerra, ele conseguiu reencontrar o seu pai e a partir daí então foi criando sua carreira. É um dos filmes do Polanski que é ambientado na Segunda Guerra, é O Pianista, né, que conta a história de Stanislaw Spielmann em Varsóvia. Outro ponto de interesse é a Farmácia da Águia. O dono, Tadeusz Pankiewicz, foi uma pessoa fundamental aqui para a vida dos habitantes do gueto. Ele era um polonês não judeu e quando o gueto começou a ser organizado, né, essas pessoas que não eram judias foram convidadas a se retirar. Ele ficou, né, manteve a sua farmácia, o que foi muito importante, porque permitiu, né, que as pessoas tivessem acesso aos medicamentos e também foi uma pessoa importante para ajudar alguns a fugirem. E ele foi então, por conta disso, considerado justo entre as nações. A farmácia deixa de funcionar no final dos anos 1960, e o prédio abrigou então um bar, né, e outras coisas, e alguns amigos, né, dele e da família decidiram que aqui seria mais interessante ser um local de memória do gueto e dele, né, das ações, né, que ele fez aqui. Toda vez que a gente ouve, né, e lembra das histórias de opressão, não podemos esquecer que também há muitas histórias de resistência. E aqui no gueto de Cracóvia não foi diferente. Jovens judeus organizaram movimentos de resistência ao que estava acontecendo aqui. E nesta praça, na noite de 22 de dezembro de 1942, alguns jovens mataram 10 soldados alemães. Esses rapazes depois foram pegos, mas isso prova, né, que ninguém aqui estava se entregando à morte, né? Foi difícil, o Holocausto foi horroroso, mas houve muita resistência sim. Um outro ponto de interesse
são os fragmentos, né, do muro que cercava o gueto, né? Então a gente tem aqui na rua Luosca um fragmento e tem também na rua Limanoskiego um outro fragmento. Então a gente vê, né, que o muro era alto, mas enfim, imagina viver cercado, né, assim, com a sua liberdade cerceada e na iminência, né, de acontecer algo pior. Muita gente aqui passou por isso.